Sejam muito bem-vindos ao Café Ciência e Fé, uma conversa entre amigos, num espaço onde a ciência não tem problemas café. Relembro, se a relação da fé com a ciência é um tema que vos interessa, não se esqueçam de subscrever, por gosto e partilhar. Tudo isto são formas de nos ajudarem a continuar e a divulgar este podcast. Mas passamos já ao episódio de hoje. Boas-vindas ao curso Ciência e Cristianismo, ou Cristianismo e Ciência, este convite mini curso na série daquilo que são os cursos que vêm sendo dados, ministrados neste projeto que começa com a pandemia e com este voltar para o digital e por isso aproveitar estas oportunidades de formação assim online, e então começamos hoje este curso Cristianismo e Ciência, agradecendo desde já àqueles que foram as vítimas convidadas para dar este curso, não é? Porque eu tenho uma vida muito boa, que eu convido pessoas para falar e eu estou aqui à vontade, e por isso agradecer muito ao Gonçalo e ao Bernardo que aceitaram ministrar este curso. E então este desafio de fazermos este caminho é sempre uma formação de fé, é sempre uma oportunidade e uma ocasião para nos aproximarmos mais de Deus, e por isso começamos por invocar o Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos ao Deus que instruís os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Maria, Mãe da Igreja, rogai por nós. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós temos a primeira aula, como dizia, deste curso Ciência e Cristianismo, e passava só a apresentar aqueles que são os nossos professores ao longo destas 4 sessões. Então temos o Bernardo Mota, que é natural de Lisboa, nasceu em 1976, portanto quem quiser saber a idade é fazer as contas. Casado, tem 3 filhos, é licenciado em Engenharia Eletrotécnica e de Computadores, ramo de Controlo e Robótica, pelo Instituto Superior Técnico, tendo terminado no ano 2000. Criou a empresa Agora Systems em 2001, que esteve em operação até 2019, a desenvolver software para centrais de segurança, tendo-a vendida a uma empresa multinacional, na qual hoje trabalha como gestor de produto. E temos depois então o Gonçalo Andrade, nascido em 1993, é natural de Salvaterra de Magos. Estudou Engenharia Física, Engenharia Física Tecnológica, exato. Pronto. No técnico, tendo terminado em 2017 com a tese no ramo da astrofísica. Após alguma investigação, começou a trabalhar na banca como data scientist, onde procura calcular o impacto das crises financeiras nos ativos do banco. Muito obrigado, Bernardo. Muito obrigado, Gonçalo, Obrigado. por aceitar este desafio, a guiarem-nos nestas 4 sessões por este tema tão importante, tão central e sempre tão atual da relação entre cristianismo e ciência. E passo então a palavra. Ok, então, muito obrigado, Sr. Padre. Antes de mais, agradecer aqui ao Padre Ricardo pela organização deste mini curso, desta série de palestras que vamos aqui ter, não é? E agradecer também a todos os que estão aqui a participar e a dispor do seu tempo para ouvirem aqui um bocadinho disto, um bocadinho deste conjunto de temas que eu e o Bernardo temos preparado já há algum tempo e que, como podem ver aqui neste slide que aqui está neste momento, temos também falado um bocadinho neste projeto que começámos há cerca de um ano e meio, que é o Café Ciência e Fé, que é um podcast onde discutimos este tipo de assuntos de forma mais aprofundada e num formato de conversa entre amigos, que acabamos por esperar um bocadinho que, que se traduza também aqui na apresentação de hoje, não é? Então,
este tema é o primeiro de uma série de 4 em que vamos a ideia aqui é um bocadinho explicar como é que uma pessoa com formação científica e que além disso é católica em particular ou cristã no geral, não é? Como é que uma pessoa com essa consegue conciliar estas duas perspectivas? Como é que isto é possível de fazer. E para isso vamos começar pela sessão 2 que vai ser assim uma visão geral de que forma é que um cientista consegue casar estas duas visões. Depois vamos ter uma sessão sobre argumentos para a existência de Deus, que vai um bocadinho fundamentar um dos lados desta visão. Temos uma sessão sobre historicidade dos Evangelhos, em que vamos ao particular da nossa fé cristã e porque é que temos motivos razoáveis para acreditar nela. E depois há ainda uma sessão que vai ser sobre a questão dos milagres, em que iremos ver como é que podemos conciliar os milagres com as leis da natureza, ou pelo menos uma tentativa de fazer essa conciliação. Não é? Estou a ouvir aqui que estão a perguntar se temos som, está toda a gente a ouvir bem? Ah, espero que. Eu sei bem. Sim, 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 sim. Ok, então o tema de hoje, vamos focar-nos então neste tema de hoje. Vamos começar aqui com esta questão, né? Como é que um cientista pode ser cristão? E isto vai ser, a sessão 2 vai ser partida em três partes e depois haverá um espaço para perguntas no final. Portanto, nós vamos começar, aliás, peço desculpa, em quatro partes. Vamos começar por explicar a cosmovisão materialista e vamos explicar porque é que tem alguns problemas, porque é que levanta, porque é que é problemática enquanto visão do mundo, não é? Ou pelo menos quais são os problemas que nós encontramos nela. Depois vamos ver o lado exclusivamente humano da visão do cientista cristão, sem entrar na parte da fé, não é? Depois temos uma parte que é o lado divino, o que é que nós acreditamos sobre Deus e sobre o homem, e finalmente vamos terminar mostrando como é que o que é que as crenças que nós temos acerca de Deus e da forma como Deus criou o universo e o homem vão fundamentar o lado humano e do senso comum. Portanto, vamos começar aqui pela cosmovisão materialista. Bernardo, não sei se querias acrescentar alguma coisa a É isso esta mesmo, introdução, se há é aqui isso algum mesmo. tema. Entrando aqui já na nossa primeira parte, nós vivemos numa sociedade na qual ainda há cristãos, e estão aqui vários nesta sessão, não exclusivamente, mas vários, mas não podemos dizer, por exemplo, que o nosso país já é um país inteiramente cristão ou que a Europa é cristã. Nós estamos numa fase histórica em que grande parte dos nossos compatriotas e também dos restantes habitantes neste Ocidente já não têm uma visão cristã do mundo. E por isso nós temos que partir com aquilo que é o ponto de partida que está um pouco em cima de nós a toda a hora, não é? Que é esta visão do materialismo. E vamos descrevê-la um pouco, tentando descrever não aquilo que todas as pessoas que não têm fé acreditam, mas talvez aqui uma mistura de ideias em que alguém que não acredita partilhará de algumas ou de várias ideias. E é por aqui que começaríamos. Primeiro, um materialista poderá dizer que só aquilo que é matéria que existe. Portanto, tudo é matéria, qualquer tipo de outra coisa que não seja material é pura ficção. A consequência disto é que nem sequer existem conceitos abstratos, como por exemplo o conceito de verdade ou de mentira, que são conceitos abstratos. Por outro lado, os materialistas poderão também dizer o universo no qual nós nos encontramos não tem qualquer propósito. Não foi desenhado, não tem nenhum projeto por detrás, simplesmente existe e simplesmente é o que é em virtude do acaso, ou talvez das suas leis, ou de uma mistura das duas coisas. Mais concretamente, os biólogos materialistas poderão dizer, para além da biologia, poderão dizer que a evolução dos seres vivos não tem qualquer propósito. Não há nenhum projeto, não há nenhuma direção, as coisas vão acontecendo simplesmente e o que interessa é a sobrevivência dos seres vivos mais aptos. Por outro lado, o ser humano, como ser vivo, também não terá propósito, não é? Se tudo é matéria, não existe qualquer propósito objetivo, o que isto quer dizer é que não existe um propósito real. Nós, como sujeitos, podemos inventar para nós mesmos propósitos subjetivos. Por exemplo, um atleta pode ter como propósito ganhar uma medalha numa área, numa disciplina académica, por exemplo, mas isso é puramente subjetivo, não há um propósito, aquela pessoa não nasceu com algo determinado e a pessoa simplesmente inventa o seu propósito e o propósito é puramente subjetivo.
Uma consequência disto também é que, se só há matéria e o ser humano vive, existe nesta realidade puramente material, então tudo aquilo que nós somos tem que se reduzir à matéria. Consequência disto, e uma consequência complicada, é que não existe livre-arbítrio. Livre-arbítrio ou liberdade entende-se como o ser humano pensar no que quer fazer e escolher livremente. Isto é o nosso entendimento de livre-arbítrio. Ora, se tudo é matéria, não há pensamento abstrato, não há conceitos abstratos, não há decisões livres, somos apenas máquinas biológicas que andamos aqui um bocadinho ao Deus dará, e o fruto da nossa vontade nem sequer vem de decisões livres. Por outro lado, a moral, ou seja, aquilo que em sociedade nós concordamos ser o bem e o mal, são puras convenções sociais. Para muitos materialistas, pode-se votar se uma determinada ação é legal ou ilegal, e no fundo, no mundo materialista, o moral e o legal confundem-se. Há países em que certas coisas vão ser crime, noutras não. E é puramente uma convenção social, porque o bem e o mal, como conceitos abstratos, no mundo materialista não existem de forma objetiva. Não existe uma verdade moral que todos nós tenhamos que cumprir. Por outro lado, também faz parte do pacote materialista, rejeitando tudo o que são entidades abstratas. Naturalmente, se nem sequer existem conceitos abstratos como verdade ou mentira, Deus também vai por água abaixo. Portanto, Deus não pode existir a não ser num conceito de um Deus feito de matéria. E é certo que haverá sempre, por esse mundo fora, algumas pessoas que acreditam num Deus material, mas a maioria das pessoas têm de Deus uma concepção de uma entidade que está para lá da matéria. E, portanto, muitos materialistas vão também rejeitar Deus porque rejeitam tudo o que não seja matéria. Uhum. E acho que só acrescentar aqui que acrescentar aqui que supostamente a ciência mostrou isto, não é? O que eles, pelo menos é o que se diz, mas nós vamos comentar aqui que não é de todo o caso, não é? Mas toda esta construção de ser tudo material e tudo o que daí vem, que tens estado aqui a falar, Bernardo, muitas vezes passa-se um bocado a ideia que a ciência mostrou que isto é o caso, Sim, quando se iremos provou, comentar mais à se frente, que provou não que esta é. é que é. Ou seja, materialismo e ciência confundem-se. Exato, Não é, Gonçalo? exato. É como se fossem sinónimos, não é? E agora passaríamos aqui à segunda parte, Gonçalo, queres pegar nesta? Qual é a perspectiva que o ser humano tem olhando para a realidade com os olhos do senso comum? Exato. Então, como estava a dizer na introdução, vamos entrar aqui na primeira parte daquilo que seria uma resposta a esta cosmovisão materialista. Portanto, no fundo, estas três pernas sobre as quais uma pessoa com perspectiva, com formação científica e ao mesmo tempo com uma perspectiva cristã, como é que pode ver a realidade? Então, e começamos aqui pelo ponto de vista exclusivamente humano, não é? E começa com uma coisa, com um pressuposto bastante básico. Nós, para isto, não precisamos ser cristãos, não precisamos acreditar em Deus, não é? Que é esta ideia de que é possível existir um diálogo produtivo entre dois seres humanos, que eu acho que é uma coisa bastante razoável de se assumir. Se não assumirmos isto, não vale a pena estarmos aqui, não é? Mas para nós assumirmos isto, não é? Para podermos ter uma conversa, tem que existir um conjunto de leis universais que nós usamos para podermos ter esta conversa produtiva. Porque senão eu posso ter o meu conjunto de leis, tu, Bernardo, tens o teu, Eu? não é? E nenhum Diferente? de nós, exato, eles são diferentes, simplesmente são diferentes, nenhum de nós está mais correto que o outro porque não existem leis universais e, portanto, nunca vamos chegar a lado nenhum, não é? Portanto, Nunca vamos dialogar. o simples facto de nós assumirmos que é possível um diálogo, não é? Já de alguma forma pressupõe esta coisa universal que nós, onde se incluem as leis da lógica, por exemplo, que são coisas universais e imutáveis, não é? E, por Hum, exemplo, quando uma pessoa diz a um amigo: "Estás a falar verdade?", estamos a pressupor que existe verdade, ou seja, que há uma verdade em relação a um certo facto, não é? Esta coisa é verdadeira, e significa que aquilo que eu acabei de dizer corresponde com a realidade. Se o que eu afirmar for falso, o que eu afirmei não corresponde com a realidade, não é? Há este conceito de verdade e falsidade que são abstratos. Exato. E por facto de serem abstratos, depois há outra coisa, que estas leis onde é que estão, não é? Se são coisas que são válidas em todos os tempos, em todos os lugares, independentemente de onde estamos, e, e, e seja para quem for, não é? Não podem estar presas
a nenhum pedaço de matéria, o que significa que estas coisas têm que ser imateriais, não é? E reparem como é engraçadíssimo, porque estamos a dizer que pelo simples facto de assumirmos que é possível termos uma conversa, eu e o Bernardo ou qualquer outras pessoas, não é? O simples facto de podermos ter esta conversa significa que temos de ter um pressuposto para isso que é imaterial, que é universal, que é imutável. E reparem que já há aqui uma série de características que são comuns, aqui estamos a saltar um bocadinho, né, mas que são comuns à visão que os cristãos têm de Deus, pelo menos na perspectiva clássica, não é? Não estamos a dizer que isto é Deus, mas, mas há aqui uma visão, uma perspectiva bastante comum. São coisas que desde a raiz são compatíveis, não é? A visão cristã com o senso comum. Aí acho que podemos avançar para o próximo slide. Um, e as leis da lógica não são a única coisa aqui, temos outros exemplos. Por exemplo, uma coisa que todos os cientistas utilizam é a matemática, mas a verdade é que a matemática não é uma ciência no sentido de ciência experimental, não é? A matemática é uma coisa puramente abstrata, é uma coisa que nós em teoria, não precisávamos de nenhum pedaço de matéria para desenvolvermos toda a matemática, basta os pressupostos e aquilo é uma coisa imaterial e que se vai, e que se vai descobrindo, não é? E isto é algo interessantíssimo, porque se nós pensarmos, por exemplo, nenhum de nós alguma vez na vida viu um círculo. Eu nunca na vida vi um círculo. E, no entanto, quando estuda matemática, quando se estuda o cálculo, quando se estuda física, essas coisas todas, nós podemos tirar várias conclusões acerca do conceito de círculo. Conclusões essas que vão servir para aplicar noutras Noutro coisas que círculo. parecem que são aproximadamente círculos, mas que não são círculos, não é? Porque os círculos não existem materialmente, é uma coisa completamente abstrata. E reparem como é que eu posso fazer todos estes raciocínios puramente abstratos e usar isso para fazer previsões acerca da realidade que depois vão funcionar, não é? Como é que isto é possível? Isto é absolutamente fascinante. E isto significa que tem que haver algo em nós, não é? Que tem acesso a estas realidades imateriais, não é? Tem que haver algo aqui que é capaz de fazer esta ponte. Eu acho que eu queria parar aí um bocadinho, só porque é mesmo isso. Nós vamos ter zero fórmulas nestes slides da sessão de hoje, mas peço a vossa paciência para nos lembrarmos um bocadinho da geometria. Quando nós olhamos para um círculo e nós dividimos o perímetro de um círculo, portanto, o comprimento dele toda a volta, né, pelo seu raio, estamos a chegar a um número que é 2π. O que é este π? Não há na natureza este número π em lado nenhum. Não há em lado nenhum círculos perfeitos. No Onde é que entanto, esse aparece em π? todo lado. Mas sim, em todo lado há aproximações de pi, em todas as coisas que parecem círculos perfeitos, não é? Mas o pi existe na mente da pessoa que estuda matemática. E isso quer dizer que se temos acesso a este objeto matemático, que é o pi, há algo em nós que não é material e que está a conseguir compreender esse conceito. E até é algo universal, ou seja, a minha compreensão de pi, se eu for um bom aluno em matemática, é igual à compreensão de pi do meu colega de carteira do lado, da contamos na escola, não é? Ou seja, estamos os dois a aprender um conceito abstrato. E se esse conceito abstrato não existe na natureza, nós estamos a fazer um trabalho intelectual, um trabalho que transcende o nosso corpo, não é? E é isso que nós descobrimos só pelo simples facto de pensar que há conceitos abstratos até necessários para o diálogo, como estamos aqui a falar, no fundo, não é? Exato. Depois temos ainda a questão se nós dialogamos e se nós fazemos raciocínios, não é? Então temos que ter, em princípio, temos que ter livre-arbítrio, não é? Porque senão, se não tivéssemos esse livre-arbítrio, toda e qualquer coisa que nós que fosse que nós disséssemos, não é? Toda e qualquer proposição que nós defendêssemos, estávamos a defendê-la simplesmente por estarmos Como se é predestinados abstrato, a não é? defender aquela proposição naquele momento, não é? Portanto, Temos máquinas, não o é? conjunto aleatório de choques de partículas desde o início do universo até agora predestinou-me a estar a defender isto que estou a defender aqui. E eu não tenho. Se isso fosse verdade, eu não teria nenhum motivo para acreditar que o conjunto de choques que as partículas tiveram corresponderam a um raciocínio lógico e corresponderam a um raciocínio verdadeiro, não é? E aqui a capacidade de nós fazermos um raciocínio e de utilizarmos nós estarmos predestinados nesse raciocínio que estamos a fazer, não é? E ser uma coisa livre, hum, é algo que vem também um bocado desta possibilidade
de dialogarmos. Hum, portanto, ou Até seja, poderíamos perguntar àquele materialista que nos diz não existe livre-arbítrio, não é? Ou não existe a liberdade porque só há matéria. Nós podemos perguntar ao materialista, mas quem é que está a falar? És tu que estás a afirmar isso, como se fosse verdade, ou é a máquina do teu corpo que te levou a afirmar isso, não é? Negar o livre-arbítrio é uma contradição em ato, não é? Portanto, nós não podemos seguir esse caminho. ah, Mesmo se não houvesse livre-arbítrio, nós não poderíamos nunca afirmar nada como se fosse verdadeiro ou como se fosse falso, não é? Era a morte do diálogo, no fundo, a morte pelo menos, do diálogo como liberdade entre criaturas inteligentes. ou pelo menos não faria sentido estarmos a defender isso, não é? Ou Exatamente. seja, Sim. podíamos partir desse princípio, ok, não existe livre-arbítrio e pronto, ok, já Há aqui está. também uma consequência moral, não é, Agora, Gonçalo? Que é se eu estiver no tribunal, depois de cometer um crime perante o juiz, não é? Dava imenso jeito poder dizer, senhor juiz, eu sou materialista. Logo, eu não tenho culpa, os meus genes é que fizeram o crime, não é? Reparem como também o negar o livre-arbítrio tem consequências sociais e jurídicas, não é? E, enfim, e penais e assim por diante. uhum. Ah, ok, e passamos para vermos um bocadinho como esta, acho que podemos passar ao slide seguinte, para vermos um bocadinho como esta perspectiva que estávamos aqui a apresentar pode ser, não é exclusivamente cristã, não é? Isto é uma coisa puramente humana. Vamos aqui apresentar o exemplo do Roger Penrose. O Roger Penrose é um físico importantíssimo que ganhou aqui há uns anos, 2 anos ou 3, penso eu, o Nobel da Física o seu trabalho na área da relatividade. E ele diz aqui uma coisa interessantíssima. O Roger Penrose é agnóstico, não é? Sim, Um, isso é importante dizer. mas ele diz uma coisa interessantíssima. Ele diz que, temos aqui esta citação dele do livro The Road to Reality, em que ele diz assim: a essência matemática é diferente não apenas da existência, a existência matemática é diferente não apenas da existência física, mas também de uma existência que é atribuída pelas nossas percepções mentais. No entanto, existe uma ligação profunda e misteriosa com cada uma dessas outras formas de existência, a física e a mental. Portanto, isso nós. E há aqui um esquema engraçado que está no slide a seguir, que é um bocadinho a perspectiva do Penrose, e que é engraçadíssima, vinda de um tipo agnóstico, não é? No fundo, ele diz que, como é evidente que existem estas coisas abstratas, estas realidades abstratas do mundo da matemática, não é? E é evidente também que nós somos físicos, não é? Quer dizer, eu toco no meu braço e vejo, ok, eu tenho matéria, eu sou físico, não é? Portanto, significa que eu tenho uma realidade material. E o que ele diz é isto que é interessantíssimo, não é? Portanto, tem que existir estas realidades imateriais, não é? As realidades físicas são evidentes também, e para nós que somos físicos termos acesso a estas realidades imateriais significa que há aqui uma parte de nós que ele chama o mundo mental, que faz a ponte entre as duas e que é capaz de ter acesso a estas coisas. E este esquema também é interessante porque ele diz que nem todos os conceitos abstratos surgem instanciados em coisas físicas, que é interessante, está ali aquela seta número um. Depois, nem tudo o que tem realidade material, física, tem também uma E é componente mental. mental, é o que tem ali a seta número 2, e nem tudo aquilo que se passa na minha cabeça, na minha na realidade mental, segundo esta ideia do Penrose, existe de forma puramente abstrata naquilo que ele chama o mundo platónico matemático, não é? Portanto, ele tem assim uma influência bastante forte do platonismo, não sei se pode dizer que seja platonista puro, não é? Mas, mas vê-se claramente esta influência no pensamento dele, e é interessante porque estamos a ver como é que uma pessoa agnóstica, não é, pode ter esta perspectiva, e é um físico brilhante, não é, ao ponto de ter ganho o prémio Nobel. Ou seja, o Pedroso Gonçalo, estás a dizer que ele não é materialista, não é? O Pedroso não partilha do materialismo. Ele não acredita que se possa reduzir o mundo mental ao físico ou que se possa reduzir o mundo matemático à matéria também, não é? Uhum. E recordo-me agora também de uma vez que numa aula de catequese, até com crianças ainda, algumas no começo da adolescência, portanto com miúdos novos, lhes perguntar se conheciam o Teorema de Pitágoras, não é? E todos eles com uma cara de enjoo, sim, conhecemos o Teorema de Pitágoras, depois tenho que estudá-lo, não é? E eu perguntei-lhes, fiz-lhes uma pergunta, algures neste género. O Teorema de Pitágoras já era válido, quando a avó do Pitágoras era uma criança?
Eles ficaram a pensar na pergunta, pensaram: "Mas que raio de pergunta é esta?" Mas responderam bem, disseram: "Sim, sim." Quando ainda não havia Pitágoras, ainda não tinha nascido, não é, porque a avó ainda era uma criança, o teorema já era verdade. Mas era verdade aonde? Dado que o Pitágoras ainda não o Sim, tinha descoberto, não é? Então o que o Penrose defenderia é que esse teorema de Pitágoras e esses objetos matemáticos e as leis da lógica e assim por diante existem, na opinião dele, num domínio que não é o universo, que não é a matéria, que é um domínio platónico, matemático das ideias. Não é? E é uma característica muito interessante e, como podem ver, não é de agora, não é? Platão está lá muito para trás, não é? Platão foi aquele aluno de Sócrates, aquele filósofo grego, não é? Portanto, este conceito de que há um mundo das ideias é muito antigo, não é? E remonta ao filósofo grego pagão, Platão. exato. Portanto, este era o primeiro, era a primeira coisa aqui da nossa perspectiva puramente humana, não é? A segunda é algo que é absolutamente essencial para nós podermos ter acesso a alguma informação que seja acerca da realidade, que é a ideia Sim, de que os nossos sentidos, em geral, são fidedignos. Isto não significa que eles nunca se enganem, todos nós temos experiência de ver coisas tipo ilusões de ótica e coisas desse estilo, não é? Portanto, sabemos que os sentidos às vezes se enganam, mas nós temos que assumir que a maior parte das vezes eles são fidedignos, embora eles se enganem e a informação que eles nos dão não seja completa. Aqui o exemplo que me surge mais à mente sempre é a ideia da luz. Nós sabemos que os nossos olhos não são capazes de captar toda a luz que existe, não é? Toda a gente já viu aquelas imagens infravermelho que os nossos olhos não são capazes de detectar. E, por exemplo, as ondas rádio que são apanhadas pelos nossos rádios em casa são também uma forma de radiação eletromagnética que os nossos olhos não nós não veem. ouvimos. Portanto, há aqui uma boa parte de coisas que nós não, há aqui uma boa parte da radiação eletromagnética que os nossos olhos não veem, mas veem uma parte e nós podemos confiar, em geral, nessa parte, não é? Eh, Isto é importante porque se nós dissermos que eles nunca são fiáveis, então nós não podemos confiar em nenhuma informação que os nossos sentidos apreendem acerca do mundo que nos rodeia, não é? E isto é absolutamente essencial. Hum, por exemplo, Sim, se eu temos estiver aqui num também já agora, laboratório e eu já tiver. agora aqui também no slide, só para explicar aqui este diagrama, não é? É um dos exemplos em que, por vezes, os sentidos nos enganam, não é? Na imagem da esquerda, nós achamos que a cor A e a cor B daqueles quadrados são cores diferentes, porque a sombra está a enganar-nos, e a luz do A e a sombra do B estão a enganar-nos, não é? Quando, na verdade, se unirmos os quadrados A e B, como fazemos na figura da direita, vemos que eles são da mesma cor. Portanto, é verdade que às vezes os nossos sentidos enganam-nos, mas é às vezes, não é? E nós podemos saber isso porque comparamos com a fiabilidade dos sentidos, que é praticamente constante, não é? Nós só podemos comparar quando é que eles nos enganam, porque existe uma base quase sempre constante em que eles não nos Racional. enganam, não é? É o nosso termo de comparação. Sim, repara que com isto é essencial até para o primeiro pressuposto, não é? Porque se eu não posso confiar nos meus sentidos, como é que eu vou confiar na conversa que nós estamos a ter, não é? Se eu não Exatamente, o tiver, que eu estou a ouvir se eu não a outra tiver pessoa a dizer. Exatamente. um grau suficientemente elevado de certeza que aquilo que eu estou a ouvir e interpretar é aquilo que tu estás a dizer. Não é? Portanto, há aqui um conjunto de pressupostos que nós temos de ter para conseguirmos sequer levantar-nos da cama e que, embora nós possamos pôr isso em dúvida, acho, acho que ninguém vai dizer que não é razoável aceitar estas coisas, não é? Acho que seria ou pelo menos se não as aceitássemos, estaríamos aqui a colocar-nos em águas bastante perigosas. E aqui Hum, nós escolhemos a palavra fidedignos também por isto, são dignos de fé. Os nossos sentidos são dignos de fé. Mas falamos de que tipo de fé? Não falamos de uma fé irracional, nós falamos de uma fé racional. Nós confiamos na nossa visão, na nossa audição, no nosso sentido do olfato, tato, etc. Porquê? Porque temos razões suficientes para confiar. Ou seja, é uma fé com razões, não é? Os nossos sentidos são fidedignos. E já há aqui uma pequena pista que nos vai ajudando a abrir caminho para aquilo que é a fé cristã, não é? Que é uma fé com razões, não é? E explicar também que é normal confiar. É normal confiar nas leis da lógica, confiar de que quando alguém fala connosco o nosso ouvido não está a distorcer as palavras todas, não é? Confiar que nós estamos a ver a pessoa à nossa uhum, frente e assim por diante. E a nossa exato. memória também, não é? Que a nossa memória também é confiável daquilo que eu ouvi há 3 segundos atrás, ouvi mesmo, não é? Que a minha memória não está a enganar, não é? Claro que a memória pode falhar, mas regra geral funciona, não é? Exato, exato. Em geral é o caso, não é? E isto abre aqui uma boa. Acho que a forma como estavas a introduzir é ideal aqui para o terceiro ponto, para introduzir aqui o terceiro ponto da perspectiva puramente humana,
que é a ideia de que confiar é algo racional. Ou seja, eh, é claro que nós sabemos que existem pessoas que nos tentam enganar e que se calhar não devemos confiar nelas, não é? Por exemplo, quando recebemos aquele e-mail do príncipe da Nigéria que diz que se lhe enviarmos 10.000 euros ele nos vai dar 10 milhões, não é? Se Exato. calhar não vai, se É melhor calhar não. não seria bom confiar nele, não é? Mas mas a confiança é algo muito humano e é claro que, pelo menos quando nós aprendemos, eu lembro quando tive a filosofia no secundário, uma das coisas que se ensinou era a falácia do apelo à autoridade, não é? Portanto, que era um bocadinho como se esta confiança fosse uma coisa, confiar não fosse um raciocínio válido. Epá, e de facto pode-se dizer isso dessa forma, não é? Mas a verdade é que nós, se nós não confiarmos, nós não vamos conseguir fazer nada da vida. É algo muito humano. E o que acontece é que nós, se nós tivermos uma autoridade, pode ser, por exemplo, a autoridade dos meus sentidos, não é? Em que nós temos motivos suficientes para acreditar que é fidedigno, então é racional pôr a nossa confiança nessa autoridade, embora possa haver, é claro que podemos estar enganados, não é? Mas mas esta confiança é essencial, mesmo em ciência. Mesmo em ciência. A esmagadora maioria dos cientistas, quando vai buscar, por exemplo, quando se vai construir, quando vai fazer trabalho baseado noutros artigos, não é? Não vai repetir tudo aquilo que os outros artigos fizeram para poder citar esse artigo e fazer alguma coisa com ele, não é? Claro que há espaço para questionar os artigos, o método científico que tem isso contemplado, não é? Mas é impossível fazer tudo. Eu não posso repetir todas as experiências que foram feitas no passado até hoje E também não para, posso, não é? para Não, fazer também não alguma posso coisa. chegar ali ao autocarro de manhã, entro pela porta do autocarro Sim, e peço ao condutor: "Olha, mostre-me o seu carro de condução e há quantos anos é que o senhor faz esta profissão?" Porque eu também não. sim, Eu quer dizer, confio, não é? Confio que à partida, aquela empresa de transportes públicos, à partida escolhe os condutores com juízo, não é? E com boas razões, não é? Portanto, é racional confiar, quer em fontes que são dignas de confiança, quer em pessoas que são dignas de confiança. Claro que nos podemos enganar, não é? Mas é humano, partir de uma perspectiva de confiança, se não houver razões em contrário, claro. sim, sim, sim. Confiamos, por exemplo, eu confio quando vou à casa da minha mãe, ela me dá uma sopa que ela não pôs lá veneno, não é? Quer dizer, À partida. e isso é bastante natural, Claro. embora haja a possibilidade rebuscada disso acontecer, não é? E se calhar já aconteceu em algum caso a alguém, mas, Mais atrás, se mas em calhar, quando geral, ela para era a maior mais novo, parte. se calhar. Sim, mas na esmagadora maioria dos casos é racional confiar na minha mãe, não é? Quer dizer, eh, hum, portanto, estes três passos, a ideia de que é possível haver o diálogo entre dois seres humanos e isso pressupõe a existência de leis da lógica universais. A ideia de que os nossos sentidos são fidedignos e esta questão da confiança, de em geral ser fidedigno, ser racional, confiar, não é? Isto constitui aqui a base inicial para a nossa perspectiva puramente humana de como é que um cientista cristão vê o mundo, não é? Eh, tem- Constitui aqui a base para isso, não é? E não é que seja possível provar sem sombra de dúvida que estas três coisas são verdadeiras. A questão é que se nós negamos alguma delas, nós Então, sim, estamos a deitar por terra toda a possibilidade que temos de conhecer alguma coisa à nossa volta. Portanto, no fundo, estamos a deitar por terra a própria empreitada científica, não é? Não consigo fazer nada se eu não consigo sequer confiar na informação que os meus sentidos me dão. Portanto, deito tudo por terra. E terminamos aqui esta parte da perspectiva puramente humana, aqui com esta citação. Não sei se queres pegar nela, Bernardo, aqui sim, do Thomas Thomas Nagel. Nagel. Thomas Nagel é um filósofo, ateu, conhecido, famosamente conhecido por ter escrito num dos seus livros que ele não quer que Deus exista, ou seja, não é apenas que ele suspeite que Deus não exista, não é apenas que ele afirme que Deus não existe, é mais do que isso, ele não quer que Deus exista, portanto estamos perante um ateu muito convicto. Mas Thomas Nagel não é materialista, ele discorda que só haja matéria. Então o que ele diz numa das suas obras é o seguinte: quem apela à razão pretende descobrir dentro de si uma fonte de autoridade. Reparem aqui as palavras que ele utiliza, não é? A razão é uma fonte de autoridade que não é meramente pessoal, social. Ou seja, o que está a dizer é que esta fonte de autoridade que nós temos entre nós não é uma coisa subjetiva, não é uma coisa só minha. Ele diz que é universal. Essa razão é uma realidade universal e que deve persuadir, diz ele, outros
que estarão dispostos a ouvi-la. O Thomas Nagel, como filósofo, cuja profissão é raciocinar e fazer raciocínios abstratos, está a dizer que eu só posso, em sociedade, raciocinar com outras pessoas se todos estivermos de acordo de que a razão, ou seja, não mentir, não cometer erros lógicos, fazer um pensamento estruturado, ter ideias encadeadas, tudo isto, não é, que faz parte da razão, ele diz que isto só funciona em sociedade se for algo que todos reconhecemos como universal. E esta fonte de autoridade universal, que é a razão, não pode ser algo puramente material. Tem que haver aqui uma parte da realidade que é imaterial. E a razão é algo a qual nós podemos apelar porque é algo que está para lá da matéria e é algo que todo o ser humano partilha e aspira, não é? Eh, Quando quer persuadir alguém, não é? Se eu quero convencer alguém do que quer que seja, como há bocadinho vimos, já estou a partir do pressuposto que estamos de acordo de que é melhor a verdade do que a mentira, por exemplo, de que o raciocínio honesto é melhor do que o desonesto, de que uma contradição é sinal de que já fiz alguma asneira, não é? E tenho que ver onde é que eu me enganei, se eu cometi alguma contradição e assim por diante, não é? Portanto, não é necessário ser cristão, nem acreditar que Deus exista, para estar de acordo que este apelo à razão é também algo que não é compatível com o materialismo. Há aqui uma realidade imaterial por detrás deste princípio da razão. Exato, e só que acrescentar aqui um último à parte antes de passarmos aqui à segunda parte, à perspectiva do teísmo clássico, que com este terceiro ponto que nós vimos, esta questão de confiar ser algo racional e ser tão importante para a forma como nós conhecemos o mundo e para podermos ter informação sobre o mundo à nossa volta. E com base nisto, nós conseguimos perceber porque é que é tão grave quando se espalha pela sociedade o hábito da mentira, não é? Porque a mentira é algo que vai contra este processo fundamental de nós termos, se nós buscarmos informação acerca da realidade, não é? Algo que vai precisamente contra essa base da forma como nós podemos conhecer, não é? E é por Contra o que isso nós somos, que não é? é, Contra o que nós somos, é desumano, não é? é- Mentir é algo que é sim, contrário à nossa sim. natureza de E animais é por isso, racionais. exato, e é por isso que no geral é tão grave, e é tão grave quando este hábito se generaliza na sociedade, não é? Porque é algo que tem potencial para destruir as bases do nosso conhecimento e as bases, por consequência, as bases da sociedade, não é? Estás farto de podcasts chatos e que te adormecem? Então prepara-te, porque estamos a preparar a melhor mistura de ciência e fé. Subscreve agora e deixa para trás os teus problemas de café. E não se esqueçam de pôr gosto e partilhar. Não parecia o George Clooney, pois não? Mas vamos agora aqui passar para o segundo ponto, não é? Nós já vimos o lado puramente humano, agora vamos pegar um bocadinho naquilo que é a visão, a perspectiva do teísmo clássico. Nós dizemos teísmo clássico porque isto é algo que não é exclusivo de nós católicos, não é exclusivo dos cristãos, mas é algo que é mais ou menos comum assim, às grandes religiões monoteístas e até à perspectiva de alguns sábios gregos, não é? Portanto, acaba por ter aqui bastantes pontos de vista que têm, que têm esta visão como base comum. Nós não vamos, Eh, nesta sessão de hoje, defender esta perspectiva, tal como começámos esta sessão. O nosso objetivo hoje é mostrar que há harmonia entre a perspectiva do cientista cristão e vamos ver uhum. agora esta perspectiva do teísmo clássico. Elas jogam certo. Não estamos ainda a apontar para a existência de Deus, e será a aproximação, e também não estamos ainda a falar sobre o Deus dos cristãos, que será defendido depois nas últimas duas sessões. Portanto, como estávamos aqui a falar, portanto, esta perspectiva de teísmo clássico, não é? Que Deus é que nos estamos a referir, não é? Será que é, será que é aqueles deuses dos hindus? Será que é o panteão dos gregos antigos, não é? É algo desse estilo. Não, nós estamos aqui, nós quando nos referimos ao teísmo clássico, estamos a falar
de uma visão que é razoavelmente comum aqui a várias pessoas ao longo da história e que tanto inclui sábios gregos como Platão, Aristóteles, não é? Inclui também Em Plotino Plotino, também. mas temos já na nossa tradição cristã, temos São Tomás, temos Santo Agostinho, não é? E temos o Leibniz e podemos incluir aqui também alguns estudiosos judeus, por exemplo, não é? Porque o conceito, pronto, para os judeus, os judeus têm o mesmo Deus que nós, não é? Portanto, acaba por os pensadores judaicos e princípios estarão também alinhados aqui O com teísmo esta clássico. perspectiva, que é uma perspectiva que bebe muito da filosofia grega desenvolvida na Grécia Antiga e que depois foi aqui absorvida pelos cristãos, não é? Não sei se queres introduzir aqui Sim, esta nós parte no fundo vamos agora passar em revista os atributos, portanto esta parte é meramente descritiva, estamos a descrever o que é esse Deus do teísmo clássico, que é comum aos judeus, aos cristãos e até aos pagãos desta geração de filosofia grega, não é? Platónica, neoplatónica e assim por diante. E o primeiro atributo é a racionalidade, ou seja, que existe por detrás do universo, ou se quisermos dizer por debaixo, nas raízes do universo, dos fundamentos do universo, existe uma razão. Existe uma razão divina que também é criadora. E a palavra grega logos, que nós colocamos ali em grego, que no fundo tem este duplo sentido, quer de razão, daí vem a palavra lógica, quer também logos, que também significa palavra, que depois em latim vai dar ao vocábulo verbum. Portanto, quando nós temos, por exemplo, em São João, no princípio era o verbo, isso vem do latim verbum, não é o verbo gramaticalmente, não é isso que estamos a falar, mas no princípio era a palavra. E esta palavra em grego também é a razão, portanto é uma palavra criadora, se quisermos dizer assim. E os e pagãos neoplatónicos já partilhavam deste conceito, e é por isso que depois os cristãos vão reaproveitá-lo, porque há muita harmonia aí, neste conceito que por trás do universo há uma razão divina e criadora. Um é princípio engraçado que como a dá mesma, ordem ao cosmos, não é? quer dizer que é engraçado como a mesma palavra que dá origem à palavra lógica, não é? É também aquilo que é usado por São João para, Sim, para descrever para descrever a Jesus, segunda pessoa segunda da pessoa. Santíssima Trindade, não é? Portanto, isto é a palavra, como estavas a dizer, que vai ser traduzida para verbo, não é? E que nós ouvimos na introdução do Evangelho de São João. Portanto, é interessantíssimo. Desculpa aqui Não, é isso a mesmo, perfeito, interrupção. é isso mesmo. Estamos a precisamente a dizer isso, porque os cristãos, pela compatibilidade que havia entre o conceito grego logos, pagão de logos, e a teologia em torno da encarnação de Deus em Jesus Cristo, viram que era indispensável harmonizar estes dois conceitos. Não é? Portanto, para os cristãos, este logos é Jesus Cristo, é a razão criadora. Existe também uma perspectiva que é comum, quer aos pagãos gregos que referimos, quer aos cristãos, que é a ideia de que a existência de Deus não é um artigo de fé. A existência de Deus é algo que podemos demonstrar aplicando a razão à observação do mundo. E nós, na próxima sessão, vamos falar um pouco sobre a existência de Deus e vamos ter tempo para olhar à lupa e fazer este exercício, não é? De aplicar a razão à observação do mundo, não é? Mas há esta convicção entre os teístas clássicos de que a existência de Deus não é um artigo de fé. A existência de Deus é algo que se pode saber e demonstrar de forma natural, digamos assim. Até São Tomás de Aquino chama aos argumentos para a existência de Deus, chama-os ou coloca-os na categoria de preâmbulos da fé. É aquilo que antecede a profissão de fé. E, portanto, corretamente nós deveríamos dizer, como cristãos, que sabemos que Deus existe, no entanto, temos fé em que Jesus é Deus feito homem. Isso já é algo que a fé e a revelação nos diz, enquanto que a ciência de Deus está antes da fé. É algo que podemos saber com certeza. Além disso, também é comum ao teísmo clássico dizer que Deus não é feito de matéria, Deus é imaterial e que Deus não existe, não tem uma realidade temporal. Portanto, em Deus não há passado, presente nem futuro, em Deus há apenas a eternidade ou a ausência de passagem do tempo. Também é algo que é muito comum entre os teístas clássicos. Por fim, também dizer que Deus é uma mente livre, ou seja, quando se diz que Deus é imaterial, o teísta clássico não diz que Deus é como o número pi, ele não diz isso, diz que Deus é como uma mente imaterial, que é não só livre, portanto Deus pode fazer o que bem entender, mas tem uma mente perfeita, ou seja, na razão de Deus não há contradições, não há erros, não há equívocos, não há confusão. E também esta ideia de como razão criadora, Deus é a causa primeira de tudo o que existe. E esta causa primeira não é necessariamente apenas com uma origem lá atrás no tempo, também será isso, mas é também a que sustenta tudo. Ou seja, no teísmo clássico,
Hoje só estamos aqui e agora porque Deus aqui e agora nos sustém em existência. Portanto, quando falarmos em causa primeira, convém não ver apenas isto como algo lá atrás, não é? Muito para trás no passado, Como mas o para relojoeiro nós que tem pôs isto a andar e depois foi embora, não é? exatamente, Deus pôs-se a andar, deu um piparote e foi-se embora, não. Deus para nós não é assim, Deus não é apenas o pontapé de saída, Deus é aquela causa primeira no sentido em que aqui e agora tudo iria desaparecer se Deus não mantivesse tudo o que existe em existência. Como consequência, para o teísta, Deus existe necessariamente, o que isto quer dizer é que Deus não podia não existir. Deus não é apenas uma entidade que por acaso existe, não. Para o teísmo, Deus existe necessariamente. É impossível Deus não existir. E a perfeição de Deus vem também do facto que Deus é uma existência ilimitada e irrestrita e que a Deus não falta nada. Não é? Tem nesse sentido que se diz que Deus é perfeito, é porque a Deus nada falta, não há imperfeições em Deus. Isto são atributos típicos do teísmo clássico. Sim, e reparar como muitos deles são comuns com aquilo que nós dissemos lá atrás acerca da lógica, não é? Portanto, há aqui uma compatibilidade inerente. E reparar na diferença entre esta visão, entre este conceito e aquela caricatura que às vezes existe do velhinho de barbas, algures nas nuvens, não é? Portanto, Exato. às vezes diz, há um bocado a ideia, ouço as pessoas dizer que perderam a fé por causa da ciência, não é? Mas muitas vezes quando dizem isso, que estudaram a ciência e que perderam a fé, estão a falar, perderam a fé num Num velhinho velhinho de de barbas, barbas, não é? em Ou cima de uma seja, nuvem. o conceito é radicalmente diferente, não é? Não, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Hum, Não, isso é muito interessante, portanto, porque às vezes um amigo pode nos perguntar: mas como é que eu defino Deus? Bom, para os cristãos, Deus é uma mente imaterial, infinita e perfeita. Isto muda logo a perspectiva toda, não é? Deus não é uhum. um velhinho de barbas numa nuvem, esse ponto é importante, não é, Gonçalo? Sim, E, e tendo também sempre em atenção quando nós definimos Deus através de palavras positivas, nós estamos a fazê-lo por analogia. Portanto, estamos a usar as nossas palavras limitadas tentar para chegar a Deus, descrever algo que é complicado, claro. mas, mas ao mesmo tempo nós sabemos que negativamente o que é que Deus não é? Portanto, Deus não é aquele um velhinho material de barbas com superpoderes que existe acima da lua ou algo do género, não? E já Eh, agora, Gonçalo, como é que nós, já agora aproveitar para explicar, como é que nós passamos daquela visão platónica do Roger Penrose, não é? Que diz que os objetos da lógica e da matemática existem no mundo platónico das ideias, não é? Naquele símbolo das três bolas havia uma bola que era a bola platónica das ideias, não é? O que é que fizeram os cristãos nos primeiros séculos? Os cristãos o que fizeram foi dizer aos platonistas, dizer, vocês não estão totalmente errados. Só que o mundo das ideias, em vez de ser algo estranho, exótico, algures, não é? Fora da matéria, não. Essas ideias imateriais, ideias matemáticas, princípios da lógica, verdades da lógica, etc. Todos esses objetos abstratos, diz o cristão, têm existência na mente de Deus. Ou seja, a matemática, na verdade, são os pensamentos de Deus. E quem descobre a matemática está a ler a mente de Deus. Essa é a perspectiva dos cristãos, é trazer o mundo platónico para dentro da mente divina. E assim resolve-se ah, essa imperfeição do modelo platónico. Não? exato. Também gostávamos aqui de partilhar convosco o facto de que esta perspectiva do teísmo clássico não é algo que nasceu lá atrás com Aristóteles e com Platão e com Plotino e depois foi desenvolvida em Idade Média por Tomás de Aquino, etc., mas que já desapareceu. Não. No mundo académico, esta questão do teísmo nunca esteve tão viva. A cada ano que passa são publicados mais artigos e mais obras académicas em torno de argumentos em defesa deste teísmo clássico. Trazemos aqui uma citação de um conhecido filósofo defensor do teísmo clássico, o Edward Feser, que é professor e é católico, professor de filosofia católico, e o que ele diz num livro seu recente, um livro publicado há 7 anos atrás, Cinco Provas para a Existência de Deus, é um livro no qual o Edward Feser traz 5 argumentos seus, novos, mas com ideias mais antigas, e desse livro nós citamos os argumentos para a existência de Deus são todos certamente inspirados, os argumentos que ele traz no livro, são todos certamente inspirados em vários grandes pensadores do passado, em particular em Aristóteles, Plotino, Agostinho, Tomás de Aquino e Leibniz. Na verdade, eu penso que as provas que aqui defendo captam o que é essencial aos argumentos destes pensadores. Portanto, temos aqui um filósofo contemporâneo a propor argumentos que são variantes suas de ideias muito antigas
E queremos apenas dizer isto com este slide: o debate académico em torno destes argumentos filosóficos para a existência de Deus está super ativo. Não fiquemos com a ideia de que o teísmo morreu. Pelo contrário, o teísmo está bem vivo no mundo académico. Não chega às redes sociais, não chega às nossas televisões, não é? Não chega aos jornais, mas este debate está em crescendo no mundo académico. Sim. Portanto, vimos o primeiro ponto da perspectiva teísta, não é? Que Deus é racional. Agora vamos passar para o segundo, que é que Deus criou um universo racional, não é? Portanto, isto é algo que é comum aos defensores desta perspectiva do teísmo clássico, e nós acreditamos que Deus criou o universo e que Deus é racional e que cria este universo com uma estrutura que é também ela lógica. Portanto, é uma estrutura lógica que é semelhante à racionalidade de Deus de alguma forma, não é? Portanto, a racionalidade de Deus passa para o universo, não é? Portanto, ele cria este universo que é lógico e que tem uma estrutura matemática e que se vai reger por leis que são imutáveis e universais. E depois tem outras coisas ainda, portanto, que o universo, por exemplo, é belo, que tem um propósito e que tudo aquilo que existe faz parte do plano providencial de Deus. E reparem como isto. Lembrem-se desta parte aqui, que o universo rege-se por leis imutáveis e universais. Nós vamos pegar nisto lá mais à frente, que isto vai ser essencial aqui para a perspectiva do cientista cristão, não é? Mas isto é algo que nós acreditamos, não é? Portanto, é algo que faz parte da. E Faz os parte cientistas em geral acreditam, não é, da nossa Gonçalo? Ou fé. seja, o cientista, quando entra de manhã no seu laboratório, tem que acreditar que as leis não mudaram durante a noite. Nem as da matemática, nem as leis da física ou da química ou da biologia. Ele tem que acreditar que estas leis vão estar lá à espera que ele as descubra. Ou seja, que o universo é um universo fiável, ou se quisermos, um universo digno de confiança, não é? A gravidade não vai desaparecer amanhã, a partida vai estar cá amanhã outra vez. Não é? Não, e vai ser a mesma equação, não é? Ou Vai seja, ser a mesma equação. pronto, a parte da matemática é uma coisa abstrata, portanto, em princípio, é imutável, não é? Mas mesmo as leis da física, pá, um tipo, por exemplo, que estuda astrofísica e está a estudar galáxias distantes, ele tem que assumir uma coisa que é completamente impensável, não é? Como é que eu tenho que assumir, se eu estiver a estudar uma galáxia distante, tenho que assumir que as leis da física aqui e agora são exatamente as mesmas que são na outra ponta do universo e que eram na outra ponta do universo há não sei quantos milhões de anos, quando aquela galáxia emitiu a luz que cá está a chegar. E tenho que admitir que no futuro as leis do universo, as leis da física vão continuar a ser as mesmas, não é? E reparem como isto é uma coisa, isto é um ato de fé gigantesco. Um ato de fé, sim. Isto é uma coisa Colossal. que, se o universo é fruto do acaso, não é? Se nós somos fruto do acaso, que motivo é que nós temos para acreditar nisto, não é? Tem que haver leis. Sim, exato. E não é só. Nós agora no terceiro ponto, quando passarmos aqui ao terceiro ponto aqui da perspectiva teísta, vamos ver ainda. Há aqui outra perspectiva ainda mais espetacular, a meu ver, não é? E portanto Deus cria este universo e com uma estrutura matemática, leis imutáveis e universais, e o universo é belo, tem um propósito, não é? Já E agora, tudo. um detalhe, Gonçalo, só em relação aqui à parte do belo, não é? Isto pode parecer Uhum. estranho e até um pouco polémico, não estou a dizer que todos os cientistas ou todos os filósofos de ciência concordam com isto, mas muitas vezes ao longo da história da ciência, critérios de estética ditaram descobertas científicas. A história está cheia disso. Às vezes também dá origem a grandes asneiras, não é? Às vezes o critério de estética pode levar o cientista por caminhos errados. Mas é muito comum, à mente do cientista, esta procura da parcimónia, da, da economia, explicações mais simples são melhores do que complexas e assim por diante. Exato. Mas interrompi, desculpa, Gonçalo. Não, sem problema. Estava a chegar já ao fim deste slide. Que Deus tem. Pronto, e este universo tem também um propósito, e embora não faça parte aqui das sessões que nós estamos a preparar, quando falamos, por exemplo, na questão da teoria da evolução, não é? Eh, mesmo que possa haver coisas que pareçam aleatórias do nosso ponto de vista, que nós não conhecemos os dados todos, não é? Nada escapa à providência divina, portanto, nós, e vamos ver no ponto a seguir, não é? Mesmo para nós podermos confiar na nossa mente e na forma como nós vemos o mundo,
é necessário, não é, que haja aqui mão de Deus no processo, não é? Mesmo que não seja, eh, mesmo que não tenham sido 6 dias, não é? Mesmo que tenham sido milhões de anos, portanto, tem sempre que haver aqui, o papel da providência divina para criar o homem, para criar a realidade como nós a vemos hoje, não é? Portanto, e Era era um aqui a questão da bocadinho providência, não é? Ou seja, tudo o que sim, sim, existe e sim, acontece está no plano de Deus, ou porque Deus assim o deseja, ou porque Deus, não desejando, assim permite, não é? Nada escapa à omnipotência e à consciência de Deus. sim. E finalmente, o Deus racional que cria o universo racional, criou o homem à sua imagem e semelhança. Isto é aqui o ponto final deste ramo da perspectiva teísta, não é? Mas o Que que é que Deus, significa, Deus não é? cria. Sermos imagem e semelhança de Deus, não é? Esse é que é o ponto que queríamos tocar Sim, sim. aqui. O que é que isso significa? Significa que se nós olharmos para Deus, ele é parecido connosco, não é? Sei lá, tem um nariz, uma barba, uma coisa assim, não é? Por acaso, com a encarnação Com a essa questão encarnação muda isso um bocadinho, não aconteceu. é? Mas a natureza divina em si, para aquilo que temos visto, não é? É algo imaterial, não é? Portanto, e é desse ponto de vista que estamos a falar. E quando se diz que o homem é criado à imagem e semelhança de Deus, o sentido fundamental em que isso diz tem mais a ver com a parte do intelecto e do livre-arbítrio do que com a parte material, embora também haja aqui, também se possa dizer algo acerca disso, não é? Um, mas são as componentes essenciais da nossa semelhança com Deus, não é? E reparem como é interessante que, e vamos ver isto depois no ponto a seguir, que a semelhança no intelecto que Deus coloca no ser humano, não é? Faz com que esse intelecto tenha as características adequadas para olhar para o universo racional que Deus criou. Porque, porque a racionalidade que está por trás do universo é a mesma que está por trás da criação do homem, que é algo absolutamente extraordinário, não é? Sim, era o Papa Bento XVI que dizia a certa altura que não é apenas espantoso que o universo seja racional e matemático, estruturado de acordo com estas leis todas, não é? Também é espantoso que o ser humano consiga descobrir e entender, não é? Ou seja, também é a nossa parte, não é, de intelecto interrogante, não é? E que compreende o universo, também essa parte tem que ser explicada, não é? Porque podia ser que o universo fosse matemático e espetacularmente organizado, mas que o nosso intelecto não fosse capaz de perceber nada do universo. Mas não é isso que nós vemos, não é? A ciência surgiu e desenvolveu-se, não é? E isso é porque o intelecto humano tem algo de semelhante com Deus. Claro que Deus é um intelecto perfeito, o nosso é imperfeito. Claro que a liberdade de Deus é perfeita, não é? Deus escolhe sempre fazer o bem. A nossa liberdade é imperfeita, escolhemos o mal muitas vezes, não é? Mas há algo que é comum entre nós e Deus, não é? Temos intelecto, tal como Deus, temos vida também tal como Deus, apesar de naturalmente haver esta diferença enorme entre a perfeição de Deus e a nossa imperfeição. Exato, exato. E de reparar como isto é algo extraordinário, porque nós estávamos agora a falar de que se o universo fosse fruto do acaso, nós não teríamos grande motivo para fazermos aqueles pressupostos que eu estava a dizer que, por exemplo, o tipo que estuda galáxias distantes tem que fazer, não é? Que as leis da física nessas galáxias são as mesmas que aqui onde eu estou aqui e agora, não é? Portanto, há não só essa questão, como depois também é esta perspectiva de que, ok, eu, ser humano limitado, sou capaz de chegar a essas leis, que é algo extraordinário. Algo Se nós incrível. fôssemos fruto do acaso, não havia nenhum motivo para o tipo de raciocínio que se forma na minha cabeça por fruto do choque aleatório de várias partículas ao longo de milhões de anos. Ser o tipo de intelecto adequado para eu poder sequer entender as leis as leis mais básicas do mundo E à minha volta. Isto é já agora, Gonçalo, se me permites aqui uma absolutamente pequena extraordinário. piada em relação aos físicos, que é muito comum fazer nesta altura, não é? Se o darwinismo, não é, diz que o corpo humano está otimizado para a sobrevivência e para a reprodução, não é? Para a reprodução da espécie, não é? Não se está a ver qual é que é a vantagem evolutiva de ter um doutoramento em física. Desculpa lá a piada para os físicos. Não é? Portanto, é realmente um mistério, não é? Qual é a Essa vantagem competitiva desta capacidade humana de fazer ciência, não é? exato, é algo que nem sempre ajuda. É algo Às nem vezes até sempre desajuda. exato. Mas então vamos aqui pegar aqui
aqui na mistura final aqui da nossa apresentação, não é? Portanto, já vimos a perspectiva puramente humana, já vimos a perspectiva que nós chamamos a perspectiva divina, mas não é bem a perspectiva divina, não é? Não é do ponto de vista de Deus, é aquilo que nós acreditamos acerca de Deus e do homem e da criação. E como é que estas perspectivas se encaixam, não é? Como é que nós vamos ligar estas duas coisas? E começamos aqui por esta perspectiva engraçada, que é a perspectiva do Wigner, não é? O Wigner era um físico e matemático do século XX, ali meados do século XX. Ele era ateu ou agnóstico. hum, por causa, agora não tenho a certeza se era ateu ou agnóstico, mas E é agnóstico. pouco. Agnóstico acho que é a definição mais correta do que ele era. Exato, exato. E ele escreve um artigo que é um artigo extraordinário que, que é sobre hum, a espetacular, a forma não razoável como a matemática funciona para explicar a realidade à nossa volta. E ele aqui usa uma linguagem que vinda de um agnóstico é extraordinário, não é? Ele tem esta citação, isto é tirado do artigo, mas recomendamos quem tiver a oportunidade que leia o artigo, que é extraordinário, que ele diz, fundamentalmente, não sabemos porque é que as nossas teorias funcionam tão bem. O milagre da propriedade da linguagem da matemática à formulação das leis da física é um dom maravilhoso que nós nem entendemos nem merecemos. Devíamos estar agradecidos por ele e esperar que se mantenha válido em pesquisas futuras. Ou seja, estas coisas que estávamos a dizer agora mesmo, que numa perspectiva agnóstica em que o universo é fruto do acaso e nós também somos fruto do acaso, a verdade, e o Viner está aqui Usar a, palavras muito especiais, não é? a olhar para esse facto, não é? É que nós não fazemos ideia porque a matemática funciona. Porque raio é que um conjunto de coisas que eu penso e que consigo desenvolver de forma puramente abstrata, com a ajuda de riscos num papel, não é? Mas que é puramente abstrata, porque raio é que isso haveria de servir para fazer previsões acerca da realidade? Ele conta uma história engraçada neste artigo que é dois tipos. Vou abreviar um bocadinho, porque já estamos aqui a ficar sem tempo, não é? Mas no fundo é um tipo, ele era um tipo que estudava estatística e estava a mostrar as suas equações a um amigo que tinha seguido outro caminho de vida, trabalhava numa coisa que não tinha nada a ver com matemática, e esse amigo perguntava-lhe: olha, que símbolo é esse aí nas tuas equações de estatística? E ele: é o pi. E o que é o pi? Então o pi é a razão entre o perímetro do círculo e o seu diâmetro. E ele: estás a brincar comigo? O que é a razão do perímetro do círculo com o seu diâmetro tem alguma coisa a ver com a estatística que tu usas para Tem nada a ver. descrever características de uma população, não é? Não tem nada a ver uma coisa com outra, não é? E no entanto aparece ali, portanto, são coisas. É absolutamente extraordinário, não é? Como é que esta coisa puramente abstrata, que às vezes parece não ter nada a ver uma coisa com outra, serve para fazer previsões acerca da realidade. É absolutamente extraordinário. E repare as palavras E que o ele utiliza, não Wiener, é? Milagre, sim, sim, sim. dom, E o Wigner agradecidos por vai. esse milagre, esperar, não é? Esperar que ele se mantenha válido, não é? Ter fé que ele se mantenha válido, não é? E assim Exato. por diante. Exato. Então, e como é que nós juntamos aqui estas duas coisas, não é? Então, partindo do segundo pilar que nós aqui falamos, não é? Da perspectiva divina, nós sabemos que Deus nos criou com um intelecto. E se Deus nos criou com um intelecto, então é razoável nós acharmos, nós estarmos convencidos de que temos as capacidades lógicas para pensar e comunicar. Lá está, este intelecto que nós acreditamos que Deus nos dá, fundamenta a primeira coisa que nós dissemos na perspectiva puramente humana, de que é possível o diálogo entre dois seres humanos, porque estas leis da lógica universais existem e nós temos acesso a elas, não é? Depois, por outro lado, Deus cria o universo tendo em vista o ser humano, não é? Deus cria o universo, diz o livro do Gênesis, não é? Cria o ser humano para cuidar do jardim, portanto, para criar da criação, não é? E como, ou seja, Deus cria o universo tendo em vista o ser humano e, portanto, é natural, e Deus cria também o homem à sua imagem e semelhança, e como o universo é feito para nós, é perfeitamente natural, com esta perspectiva cristã, que o ser humano tenha
as características necessárias para conseguir compreender o universo que o rodeia. Portanto, faz sentido, com base nesta perspectiva cristã, que os nossos sentidos sejam fiáveis. Portanto, isso é. Enquanto na perspectiva puramente humana isto é um pressuposto que nós temos que ter para podermos fazer alguma coisa, quando pegamos nesta base da perspectiva cristã, isso torna-se um corolário, vá, torna-se óbvio, não é? Segue daquilo que é a nossa fé. Por outro lado, nós acreditamos que Deus criou o universo com uma lógica e com leis matemáticas e imutáveis, e como Ele o cria para nós, é natural que nós sejamos capazes de descobrir essas leis. Portanto, também esta perspectiva que é essencial para a ciência de que nós somos capazes de compreender o universo, não é? Também esse pressuposto se torna muito razoável e bastante, no fundo, segue daquilo que é a nossa fé, enquanto cristãos, não é? Eh, Finalmente, Deus sendo, tendo estas características que nós vimos, não é? Sendo uma mente eterna e perfeita, é de esperar que as leis da lógica existam, não é? Que a matemática exista, e não vamos aqui focar tanto nessa parte, mas também as leis, hum, as leis morais. E se estas verdades existem, se estas verdades existem, nós somos, e existem na mente de Deus, portanto, existem desde sempre, e portanto é razoável acreditar nesta estabilidade e eh, nestas, nestas verdades e nesta perspectiva que nós vimos na primeira parte, que tínhamos, no fundo, que assumir para conseguir fazer alguma coisa, não é? E veremos que esta perspectiva não vem do nada, não é? Muito antes sequer de Jesus Cristo, nós encontramos no livro da Sabedoria, no Antigo Testamento, por exemplo, uma passagem que diz algo do género: o Senhor criou tudo com medida, número e peso. Ou seja, os judeus, ainda antes sequer da encarnação de Jesus Cristo, já estavam convencidos de que Deus, que Yahvé, tinha criado o universo de acordo com princípios matemáticos, não é? Medida, número e peso, são as palavras que lá estão. Portanto, já havia uma predisposição teológica que depois, mais à frente, vai florescer na Idade Média quando surgir a ciência, quando ela se desenvolver. Portanto, o que é que fundamenta então este teísmo clássico? Fundamenta várias coisas que são importantes. Fundamenta as verdades universais, falámos aqui um pouco sobre elas, lógica, matemática, da moral. Fundamenta que o universo é racional, fundamenta que podemos confiar nos cientistas e fazer ciência, com o método científico, e procurar a verdade, e permite justificar a compreensão do universo, não é? Porque se houver matéria, se só for tudo fruto do acaso, o cientista não tem bases filosóficas para fazer o seu trabalho. E vimos também, naturalmente, do ponto de vista da sociedade humana, da vida humana em sociedade, estas ideias do teísmo clássico fundamentam que é possível o diálogo e que é razoável confiar, claro, em quem é digno de confiança, e que podemos e devemos procurar um sentido real para a nossa vida e não apenas um sentido que nós inventamos de forma subjetiva, e que também vale a pena procurar a perfeição moral, porque existem verdades morais, não é? Se não houver verdades morais, se moral for uma coisa que se vota, porque é que eu hei de preocupar-me em atingir um grau de perfeição moral se cada um criar a sua própria moral, não Exato. E só aqui, é? para concluirmos, antes de passarmos aqui para a citação final, acho que é interessante dizer isto, que eh, não é, não é apenas que não é apenas que seja possível conciliar a visão científica com a visão cristã. É que a visão cristã fundamenta de forma bastante sólida e estruturada a visão científica. Portanto, não é só que seja equivalente à visão materialista que nós vimos no início. Aliás, a visão materialista que nós vimos no início até cria bastantes dificuldades à fundamentação da visão científica, de que nós somos capazes de compreender a realidade e de estudar o universo à vossa volta. Até cria bastantes dificuldades a visão materialista. Enquanto a visão cristã é ao contrário, não só não entra em conflito, que foi o que nós tentámos explicar aqui na sessão de hoje, como a fundamenta com uma solidez que os pressupostos, uma solidez tal que os pressupostos que nós temos que ter para conseguirmos fazer ciência e continuar a fazer ciência, não apenas começar, não é? Esses pressupostos vêm de forma perfeitamente natural daquilo que são as crenças do teísmo clássico e em particular as crenças cristãs, não é? Acerca da realidade. Acho que é importante dizer isto aqui, e passamos agora para a citação final, Sim, Bernardo, nós se vamos quiseres. terminar esta sessão
Daqui a pouco entramos já na fase de perguntas e respostas. Neste último slide, gostava de citar aqui um dos maiores cientistas de todos os tempos, o Isaac Newton, e vejam como talvez a obra fundadora da física moderna, os princípios matemáticos da física natural, que é uma obra importantíssima de Isaac Newton, na qual ele propõe as suas leis do movimento, é uma obra que traz a citação, que é uma citação teológica. Portanto, aquela ideia de que cristianismo e ciência são antagónicos, não é? Não bate certo com o facto de que um dos maiores cientistas de todos os tempos tenha escrito algo como o que vamos ler agora. E está a referir-se acerca da mecânica do sistema solar, o Isaac Newton. Este belíssimo sistema do Sol, planetas e cometas, só poderia proceder do conselho e domínio de um ser inteligente. E se as estrelas fixas são os centros de outros sistemas semelhantes, estes, sendo formados pelo mesmo conceito sábio, devem estar todos sujeitos ao domínio de um. Portanto, o domínio de um, aqui a palavra um, com o U maiúsculo, no fundo é Deus, não? Para Newton. Este ser governa todas as coisas. Não como a alma do mundo, portanto, para Newton, Deus não está confundido com o mundo, Deus não é a alma do mundo, mas sim como o Senhor do mundo, alguém que governa o mundo. E por causa do seu domínio, ele, Deus, né, costuma ser chamado de Senhor Deus Pantocrator, portanto, que em grego significa Senhor Deus Todo-Poderoso. Portanto, aquela ideia da omnipotência de Deus, que Newton não inventou, mas que claramente partilhava esse conceito de um Deus omnipotente. Portanto, uma das maiores obras científicas de todos os tempos, e pode-se dizer a obra mais importante da física moderna, do começo da A obra física moderna, fundacional da física moderna. fundacional, né, da física moderna, contém importantíssimos pressupostos que são teístas. Né? O autor desta obra era não só um teísta, mas um teísta cristão. E agora queria fazer algumas sugestões para aprofundar este tópico, antes de abrirmos perguntas e respostas. Eu já vejo que estão a entrar algumas perguntas, acho que agora era um bom momento para recordar. Quem quiser colocar perguntas, pode utilizar aí a caixa do chat para colocar perguntas, e nós depois vamos vê-las por ordem de entrada. E, muito brevemente, algumas sugestões de leitura. Eu e o Gonçalo, para este episódio e para os episódios do nosso podcast, usamos muitas vezes os mini-livros da série da Oxford University. A série chama-se A Very Short Introduction. Isto são livros que têm, cada um deles, cerca do quê, Gonçalo? 80 páginas, 90 páginas, 70? Sim, são 100 às vezes. São mini-livros Sim, são livrinhos e sobre pequeninos. todos os tópicos que se podem imaginar. E são obras, quase sempre, obras de nível principiante. Vão ver aqui no topo direito, do canto direito, nós temos aqui o grau de dificuldade, e estas obras são introduções muito curtas, mas que são escritas por especialistas em cada tópico. E recomendamos sempre começar por aqui, para aprofundar mais alguns destes conceitos. Falámos aqui sobre estes pais do teísmo clássico, não é? Santo Agostinho, Aristóteles, Platão, São Tomás de Aquino, Leibniz, e encontramos nesta coleção títulos que resumem não só a biografia, mas também o essencial da obra destes filósofos. Por outro lado, muito importante também a série de vídeos do Thomistic Institute. A série chama-se Aquinas 101. No fundo, em inglês, o que isto significa é a introdução ao pensamento de São Tomás de Aquino. São vídeos introdutórios para um nível principiante, vídeos inferiores a 10 minutos. E trouxemos aqui nestes slides uma seleção de 6 vídeos. Nós depois iremos partilhar estes slides no grupo do WhatsApp e vão poder depois clicar nos slides e encontrar estes vídeos facilmente no YouTube. E são, no fundo, mini palestras, mini sessões de curta duração que nos resumem estes temas que trouxemos aqui nesta noite, eu e o Gonçalo, com a vantagem de que podem ativar as legendas em português e, se não dominarem a língua inglesa, e conseguem beneficiar destes vídeos curtos com legendas. Também trouxemos alguns conteúdos mais avançados, para quem tiver interesse numa defesa académica mais robusta de que o intelecto do ser humano é imaterial, de que as operações intelectuais não se reduzem aos neurónios do nosso cérebro. Encontra aqui um vídeo recente do professor Edward Feser acerca da imaterialidade do intelecto humano, já no nível intermédio, porque esta palestra já é para um público, eu diria, universitário, não necessariamente especialista, mas já não é principiante. Para quem quiser algo mesmo no nível avançado, trouxemos ainda outra palestra de um professor na Universidade Católica de Porto Rico, do professor António Ramos Dias, e já é para um grau muito mais avançado. Se tivermos aqui na plateia alguém a ouvir-nos que seja da área da filosofia e que não seja cristão, temos também aqui uma defesa a um grau mesmo bastante exigente de que o intelecto humano é imaterial. Falámos neste livro do professor Feser, 5 argumentos contemporâneos, provas para a existência de Deus, uma obra de nível intermédio. Eu diria que é uma obra acessível para quem já leu alguns livros sobre este tipo de tópicos, mais introdutórios. Este seria, digamos, um segundo grau para
para sugestão de leitura. No nível mais avançado, achamos também que um livro, um dos mais avançados livros que reúne argumentos filosóficos para a existência de Deus, portanto, é o que se chama uma obra de teologia natural, argumentos para a existência de Deus que não utilizam a Bíblia nem a Revelação, são capítulos, todos eles de natureza filosófica, e tem aqui no fundo um menu de argumentos dos mais variados tipos para defender a existência de Deus de forma filosófica. Mas isto é um calhamaço, não só pesado como caro e complexo, e mesmo só para aqueles mais corajosos. Para esta ideia de que em filosofia da mente há filósofos que defendem que a mente é imaterial, mais uma vez, do professor Feser, mas o nível principiante, o livro dele sobre filosofia da mente, que é um livro mesmo para principiantes, um livro curtinho, que também deve rondar aí as 100 páginas, mais coisa menos coisa, e também é uma boa sugestão para começar. No nível avançado, para defender que existem estes objetos abstratos, o livro mais avançado que nós conhecemos, e é um livro que, mesmo para nós, é de digital, já estamos há muitos anos a ler sobre estes temas, é um livro de digital difícil, mas muito potente, é o livro do David Oderberg, um professor australiano, Real Essentialism. E penso que temos ainda mais a sugestão do ateu Thomas Nagel, que defende uma visão não materialista do universo. Reparem como este livro dele, 2012, se chama Mente e Cosmos, e o subtítulo é Porque é que a concepção materialista neodarwinista da natureza é quase certeza falsa. Portanto, temos aqui um ateu, claramente ateu, que não concorda com a concepção materialista neodarwiniana da natureza, de que é tudo matéria. Sim, não é necessariamente a teoria de evolução, atenção. Não, sim, é a perspectiva É a perspectiva de materialista. que é puramente material. Ou seja, Isso é muito importante, não é? Exatamente. Ele não está a negar a teoria da evolução, está a negar sim, sim. uma interpretação materialista de que o processo evolutivo não tem propósito e todo se reduz à matéria. E é Esta é que eu acho que é cego mesmo e. a última referência. Se houver aqui alguém de física, Gonçalo, algum colega teu de curso, ou alguém que está a tirar o curso agora mais recentemente, temos aqui uma das bíblias de Roger Penrose, um guia completo para as leis da física, de um dos mais brilhantes físicos vivos, de Roger Penrose, mas é um livro avançado, portanto recomendamos isto para quem tenha tido matemática. Sim. E ele tem umas entrevistas interessantes que nós não pusemos aqui no Closer to Truth, também é interessante. Pois podemos Infelizmente a maior partilhar parte isso dos mais tarde. recursos que nós aqui temos são em inglês, mas Mas ah, liga-se às legendas, quase sempre é sim, possível sim, ligar as sim. legendas e usar a tradução automática do YouTube para poder ver os vídeos legendados, não é? Lá está, numa altura em que na televisão não dá nada de jeito, não é? Hoje em dia podemos utilizar o YouTube, e se quiserem sugestões, não deixem de usar o grupo do WhatsApp, que nós temos todo o gosto em partilhar, se soubermos, não é? Partilhar sugestões de vídeos ou de livros, para incidir em alguma pergunta ou em alguma dúvida em concreto. E acho que agora abrimos para perguntas e respostas, não é, Sim, Gonçalo? É isso mesmo. Muito penso que obrigado. sim. Obrigado a todos. Eu queria só que deixassem partilhar o, a tela, por favor. É isso mesmo, vamos partilhar aqui, parar a partilha. De vez em quando dá jeito só para aqui para o diálogo. Para Perfeito. se conseguir ver as Muito pessoas. obrigado, Bernardo, muito obrigado, Gonçalo, por esta excelente exposição, Prazer é nosso. eh, Obrigado. mas que abre muitas questões e por isso esperamos que aqui quem acompanha o curso, que vá pondo aqui questões. Eu ia aqui passar a ler. Habitualmente o outro Gonçalo faz esta parte, está com os problemas de internet e por isso fico eu aqui a fazer a moderação das questões. Algumas pessoas têm perguntado algumas coisas técnicas, se vão ficar disponíveis, a gravação vai ficar disponível para ser partilhada no grupo. Está aqui uma pergunta que diz: Foi dito que atualmente grande parte das pessoas não tem uma visão cristã do mundo. Será que não têm a visão ou terão a visão, embora sem a fé, sobretudo na dita civilização ocidental? Excelente, excelente observação. Como fui eu que disse isso, Uhum. cabe a mim dizer que concordo consigo, Isabel, inteiramente. Ou seja, eu não quis dizer que os nossos concidadãos, não é, não têm visão cristã. Muitas vezes não se dão conta de que a visão que eles têm é cristã, ou seja, quando um ateu ou um agnóstico defende o método científico, por exemplo, ele não tem a noção de que há todo um fundamento teológico para o método científico. E é mesmo como a Isabel diz, ou seja, muitas pessoas já não têm a fé cristã, mas ainda mantêm uma visão cristã, por exemplo, quando acreditam na ciência, acreditam nos tribunais, acreditam no princípio da presunção de inocência no tribunal, acreditam, não é, no bem, que é errado mentir e assim por diante. Portanto, sim, eu concordo consigo, Isabel, é uma boa observação. E obrigado pela E, correção.
E acho que é interessante também, nós costumamos referir, por acaso, quando surgem perguntas nesta linha, nós costumamos, uma das coisas que me lembro sempre é aquele historiador agnóstico britânico, que é o Tom Holland, que tem feito bastantes observações neste sentido. Portanto, ele, apesar dele próprio ser agnóstico, não é? Ele ganhou um imenso respeito pelo cristianismo quando se apercebeu, estudando as civilizações clássicas, os gregos e os romanos, e estudando a forma brutal como eles viviam a vida deles, ele apercebeu-se a dada altura que quase todos, apesar dele não acreditar, não é? Quase todos os pressupostos que ele tinha acerca da forma como a sociedade se devia comportar e como nós nos devíamos comportar eram cristãos. Portanto, ele apercebeu-se disso, não é? E, portanto, pelo menos na minha perspectiva, há muita gente em linha com o que estavas a dizer, Bernardo, que está um bocadinho nesse ponto, ou seja, vivem com uma série de pressupostos cristãos, mesmo Mas sem sem, a fé. sem terem fé, não é? E isto é uma situação, por um lado, ainda bem que continua a ter os pressupostos cristãos, não é? Por outro, deve-nos colocar aqui alguma preocupação, é quanto tempo é que esses pressupostos podem sobreviver se não tiverem o pilar fundamental que lhes dá a razão de ser, não é? É uma preocupação que devemos ter e, e pronto, é um Sim, bocadinho só, isso. só Mas substituir um comentário sobre isso. Tem aquilo que hoje em dia se chama o cristianismo cultural. É. Uhum, Há aqui o cristianismo exato. cultural que mantém os valores, mas, e aqui parece-me, que quando, e o Bernardo, se me permite, só aqui esta questão, é mais que a visão cristã do mundo, e agora na linha disto, o que desapareceu foi a noção sobrenatural. Ou seja, reduz tudo apenas ao materialismo, ao naturalismo, só aquilo que se põe no tubo de ensaio é que é controlável, né? Portanto, a perda deste sentido sobrenatural, e agora aqui um bocadinho puxando a brasa à minha sardinha, é curioso que os santos recentes, não é? E o Carlo Acutis é um grande sinal disso, não é? Eh, faz 4 exposições, 4 catequeses sobre milagres eucarísticos, aparições de Nossa Senhora, anjos e demónios, inferno, purgatório e paraíso. Ou seja, aquilo que não se vê, que não se toca, este é o sinal do céu. Ou seja, o que nós precisamos agora, de facto, é esta noção sobrenatural, que foi essa que desapareceu. E que a longo prazo pode acontecer desaparecer completamente, como isto que o Gonçalo dizia agora, que era, se perde, se corta da raiz, isto em última análise vai acabar por cair tudo, não é? Porque não se alimenta, não é? Não se sustenta, sem a Exato. dimensão sobrenatural. Eu Mas pode pronto, lembrar, esta observação não tem nada a ver, mas há uma frase que me ficou muito quando li o Príncipezinho, que é: o essencial é invisível aos olhos. Portanto, é acho isso que mesmo, tem tudo a ver. exato. Exato. Próxima questão. De acordo com as afirmações finais, podemos concluir que o cristianismo deu, afinal, lugar à possibilidade de estudar o mundo, ou seja, desenvolver as diversas áreas científicas precisamente por ter descoberto que Deus é exterior à sua criação, pelo que o mundo se torna, lá está, previsível e estudável. Aqui mais um comentário, mas se quiserem comentar. Isabel, eu concordo também com o que a Isabel escreveu, só temos que ter o cuidado de dizer o seguinte: nós não estamos a dizer, por exemplo, que não houve contributos para a ciência vindos da China, ou da Índia, ou do Islão, não estamos a dizer isso. O que estamos a dizer é que um facto que os historiadores de ciência hoje em dia dizem, e há um consenso em todo o entorno da história da ciência hoje em dia, é que a ciência que se pratica hoje em dia em Tóquio, por exemplo, ou em Xangai, é a ciência ocidental, que floresceu no Ocidente. E desde há pelo menos 100 anos ou mais que os estudos de ciência tentaram perceber porquê. Porque é que a ciência se teve começos em todas as civilizações, não é? Não esquecer que a matemática floresceu primeiro na Índia, não é? Porque é que a ciência só atingiu o grau que atingiu na cristandade medieval? E esta dúvida atormentou os estudos de ciência durante muito tempo, ao ponto de, hoje em dia, não ser polémico dizer que fatores sociais, certamente, não é? Também de paz, estabilidade e assim por diante, mas fatores teológicos estiveram por detrás deste florescimento, enquanto que na cristandade medieval nós encontramos um ambiente da sociedade, da Idade Média, que acredita, lá está, como diz Isabel, que Deus não é confundível com a criação, Deus é estável, Deus faz um universo ordenado, com leis, e as leis não mudam, porque Deus não é caprichoso, as leis são iguais hoje, amanhã e depois. Tudo isso criou um ecossistema favorável ao florescimento da ciência no Ocidente, e por outro lado temos um historiador, também ateu, neste caso um ateu, que é o Joseph Needham, que estudou a história da ciência na China, e este historiador ateu, o Needham, depois de escrever milhares não, mas dezenas de volumes sobre a história
da ciência na China, concluiu que na China o contexto teológico era desfavorável, porque na China não havia confiança num criador com leis que estruturaram o universo. E, portanto, sim, a China trouxe contributos importantes para a tecnologia e para a ciência, mas não floresceu na China a ciência propriamente dita. E por isso é que hoje em dia a ciência que se Ou pelo menos não se pratica maturou, não é? não Hoje em dia. maturou, não é? A ciência que se pratica em todas as universidades do mundo é a ciência que saiu do Ocidente europeu, não é? A ciência que, da cristandade europeia, saltou para todos os continentes do mundo. É uma boa observação, é isso mesmo, Isabel, obrigado. Só se me é permitido também, agora deram-me o microfone e agora falo em tudo. Claro Mas que sim. sobretudo está num livro que foi publicado, foi traduzido e publicado em Portugal o ano passado, há 2 anos, que é do Stephen Meyer, O Regresso da Hipótese de Deus, em que ele faz um estudo muito engraçado de como a noção cristã de Deus é que permite a evolução da ciência. Porque até aí, ou seja, isto que a Isabel dizia, que se funde natureza e Deus, não é? Do panteísmo, então eram as formas perfeitas que se repetiam. E o que se descobre com o cristianismo é um Deus livre e que, por ser um Deus livre, há leis da natureza a descobrir. Não é? Ou seja, porque, e até um bocadinho agora pegando aqui no que o Bernardo e o Gonçalo diziam logo no início, que era a questão do Logos, diziam a meio, do Logos, que este Logos grego, que é em São João reconhecido como a segunda pessoa da Trindade, mas esta que é a grande diferença, não é só um Logos impessoal, mas é um logos pessoal, portanto, livre e que ama. Não é? Esta dimensão do amor também na semelhança a Deus. Eu percebo que aqui no âmbito da ciência vocês não puseram, mas que na imagem e semelhança com Deus há também esta capacidade de Uhum. doação que nós herdamos da nossa relação com Deus. E que por isso é em todo este conjunto que a ciência evolui, porque não é uma. Quando Jesus Cristo diz eu sou o caminho, a verdade e a vida, quando diz eu sou a verdade, quer dizer que a verdade não é apenas uma informação que eu tenho na minha memória ou que coloco na minha inteligência, mas é uma pessoa que eu descubro, naquilo que o Bernardo dizia agora, que é na confiança. Portanto, este é o ambiente teológico que permite este avanço verdadeiramente. Eu vou exagerar, depois o Gonçalo e o Bernardo vão gostar disto que eu vou dizer, não é? Mas a criação da ciência enquanto tal acontece com o cristianismo, porque até aí, ou com a tradição judaico-cristã, porque até aí era apenas repetição de formas. Mas pronto, isto aqui são os teólogos podem dizer estas coisas arrojadas. Mas não. Próxima questão. A propósito da visita do Papa ao Oriente, ouvi o comentário de que o Ocidente está menos espiritual que o Oriente. É curioso que a Europa e o Ocidente em geral se considerem povos desenvolvidos. É uma observação interessante. Eu acho que aqui o que se poderá dizer, Margarida, é que no Oriente há muito menos materialismo. O Oriente ainda preserva uma série de culturas, não é? Em vários países na Ásia, em que o materialismo quase não existe. Portanto, são povos muito espirituais. Dito isto, se nós gostamos de ciência e da tecnologia e das vantagens que ela nos trouxe, não é? Não excluindo a medicina, por exemplo, e tudo o que daí advém, nós temos que perceber porque é que isso aconteceu, não é? E tal como há bocadinho referíamos, os historiadores de ciência mostram que a ciência floresceu e amadureceu-se na cristandade por causa de questões teológicas. Portanto, seria um bocadinho triste se nós, europeus, não é, herdeiros da tradição, se nós, por exemplo, fôssemos atrás de espiritualidades orientais, quando temos tudo o que precisamos aqui em casa, não é? Portanto, por um lado, sim, temos que ser humildes e perceber que os orientais não são materialistas, ponto para eles, não é? Vantagem para eles, não é? Mas por outro lado, nós temos aqui em casa uma tradição espiritual muito rica, muito profunda e diríamos mesmo verdadeira. Vamos falar sobre isso nas próximas sessões, porque é que achamos que ela é verdadeira, não é? E portanto é um pouco um desperdício quando às vezes nós nos encantamos por uma espiritualidade oriental quando não precisamos de. Ou seja, não há nada que nos falta aqui no Ocidente, basta nós reencontrarmos as raízes cristãs do Ocidente. Exato. Então, nós temos espiritualidades aqui tão boas, vamos agora para espiritualidades made in China, pá, de algum jeito. Muito boa. Já agora Politicamente só incorreta, Gonçalo, mas Não tenho nada contra nenhum chinês, atenção, em particular, mas foi só pela já piada, mas achei sugestão que de leitura que eu achei curioso, que é há uma obra de 1907 que é O Senhor do Mundo, que é uma distopia escrita por um padre inglês, e é muito curioso que quando ele imagina o século XXI, portanto em 1907, imagina o século XXI,
em que houve uma grande volta política, que só há 3 blocos no mundo, não é? Portanto, deixa de haver país, só há 3 blocos: a América, o Império do Oriente e aqui o Centro, a Europa e a África. E é curioso que o único sítio onde sobrevive alguma destas noções espirituais ele coloca só no Oriente. Por sinal, ele via o século XXI a 100 anos de distância, precisamente esta consciência. Por isso há uma razão, a próxima Jornada Mundial da Juventude é em Seul, não é? Porque de facto a Igreja está muito atenta ao Oriente, que está a crescer muito, 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 muito. Eu estava aqui a ver se encontrava uma edição em português de Portugal, só encontrei uma edição em português do Brasil e vou pondo aqui os links para os livros que o senhor padre aqui sugere. Só Esse por dizer, acaso é a um livro. edição em Portugal está aqui nas minhas mãos, está bem? Ah, Vou ótimo. fazer a revisão da edição portuguesa de Portugal. Qual é que é a editora? Qual é que é a editora já agora? Vai sair, Pontaria. vai para outubro em... Ah, vai sair, vai, ainda não está, ainda não está. Eu Ótimo. sou promotor, É, mas estou Ah, a fazer a excelente. revisão. É um livro ótimo, é um livro ótimo. É editorial aqui em direto nestas coisas. exato, exato. Não estava, Pré-lançamento, um pré-lançamento. Exatamente, já fica toda a gente a saber que vai sair. não estava à espera desta secção, mas de publicidade. Os meus livros aqui atrás tenho de. Está aqui, podemos considerar, diz aqui dos, que dos alunos do curso, podemos considerar também a obra Einstein and Christ, A New Approach to the Defense of the Christian Religion, de R.G. Mitchell, como uma obra relevante para o estudo da teologia e ciência. Não sei se o Bernardo eu não conheço. Eu não conheço este livro, Eu não também sabe que não conheço este conheço. livro. Eu também não conheço. Então aqui são Não os sei. alunos que dão trabalho de casa aos. Muito Exato, obrigado. exato. Vamos à procura, podemos ir à procura e depois podemos fazer uma partilha no grupo do WhatsApp. Mais vale para não estarmos aqui a especular o que é que o autor Sim, pensará sim. ou dirá. Podemos depois ir mais à tarde para pesquisar e depois responder no grupo do WhatsApp. Exato. E Mas muitos já falei elogios aqui. à aula, mas eu não vou ler, porque Muito para cuidar da humildade do Gonçalo e do Bernardo. Ahm, Está aqui os clássicos, mais uma pergunta, os clássicos russos, Dostoiévski, Turgenev, etc., do século XIX, espelham bem a realidade atual. O relativismo moral, assente no eu como o início de tudo, resulta sempre numa espécie de nihilismo da sociedade. Tudo torna-se possível, mas são caminhos que fogem cada vez mais de uma vida feliz. Atenção, um comentário, não sei se querem comentar alguma coisa. Eu concordo mais possível. Eu acho que se nós lermos os irmãos Karamazov, por exemplo, do Dostoiévski, e formos ver como é que o agnóstico de serviço, nesse romance, que é o Ivan, se não me falha a memória, como é que ele pensa, como é que ele vê o mundo, esse Ivan Karamazov é muito alinhado com aquele primeiro slide da ação de hoje, quando nós falámos na visão do materialista, não é? As consequências de ver o mundo materialista estão todos na boca do Ivan Karamazov. Eu recomendo vivamente ler os Irmãos Karamazov, porque não só é ótimo como romance, obviamente, mas sobretudo é muito filosófico e tem muito a ver com estes temas que estamos aqui hoje, não é? Com o sentido da vida e como é que o mesmo mundo pode ser altamente sem sentido e deprimente se nós formos nihilistas, ou pode ser um mundo com sentido se nós formos ancorar esse mundo, não é? Nesta perspectiva do teísmo clássico que trouxemos aqui hoje. E ao mesmo tempo é engraçado quando se vê, estou-me a dar por exemplo do Crime e Castigo também do Dostoiévski, não é? Quando se vê as discussões em que o Raskolnikov participa e aquelas coisas a que ele assiste que estão a acontecer naquele meio, como se vê que o Dostoiévski já estava a prever aquilo que ia acontecer mais tarde no regime soviético. É interessante porque ele está a escrever antes. Ele está a escrever antes e depois aquilo que ele diz que vão ser as consequências de facto acontece. É extraordinário como é que isso. Ele, epá, de facto, tinha uma visão. Ele de facto tinha uma visão incrível. As transferências culturais também eram muito diferentes do pós-revolução russa. Não é? Mas é muito curioso ver, né, nesta literatura russa, mas também noutra, a questão, todo o século XIX, início do século XX é muito curioso porque, quer dizer, tudo o que é consequência da Revolução Industrial e etc., há uma, um orgulho, não é, do homem. Para mim, a imagem mais icónica é aquela do Titanic, né? Que é assim, uma coisa bastante conhecida, mas que nem o abençoaram porque nem Deus o afundava, não é? Isto é a posição máxima do que é o materialismo, que é não precisamos de Deus, Deus não faz parte disto, não é? E é muito curioso, no nosso caso português, depois já vimos de falar, que ainda que vai ser sobre o Milagres do Sol, mas tem a ver com Fátima, que é muito curioso que precisamente nesse momento e no momento em que estamos numa guerra mundial, em que tudo isto está a acontecer,
Nossa Senhora venha pedir a adoração, não é? A adoração a Deus. Ou seja, verdadeiramente esta necessidade de voltar para Deus, porque quando o ser humano está só entregue a si próprio, acaba-se a destruir, não é? Pois são tudo aquilo que são estes movimentos totalitários do século XX são sinal exatamente disto. O ser humano é apenas uma peça, não é? Ou tem aquela expressão máxima da Hannah Arendt quando vai acompanhar aquele julgamento do lado do ex-nazi, né? Que eu cumpria normas, não é? O que ele dizia, eu cumpria regras, portanto não pensa no conteúdo das regras, não é? Ou seja, o ser humano que se torna apenas uma peça de uma engrenagem maior, mas que destrói o próprio ser humano. E destrói a responsabilidade também, não é? Não sou responsável, eu estava só a cumprir ordens, não é? Exato. Exato. Aqui um pedido de comentário: pode ser que a religião esteja a decair, no entanto, parece-me que as pessoas continuam e cada vez mais a procurar espiritualidade. Comentário. Eu partilharia apenas a minha perspectiva pessoal, enquanto que há 20 anos atrás, quando eu estava acabado de sair da universidade e entrar nestes debates, na altura nos blogs, quando apareceram os blogs pela primeira vez, eu recordo-me de encontrar imensa resistência, quer de colegas de universidade, quer de amigos, quer de conhecidos, online, o que quer que fosse, uma imensa resistência agnóstica e ateia, ou seja, travavam-se na altura debates longos, lençóis de texto, a discutir estas questões, e havia na altura um grande fascínio por estes 4 autores ateus, não é? O Richard Dawkins e mais uns 3 que escreveram vários livros a favor do ateísmo. Isto foi no pós-atentado do 11 de setembro, portanto estamos em 2001, e surgiram estes novos ateus, não é? E o ateísmo estava num crescendo na primeira década deste século. Eu já não vejo isso, a minha experiência pessoal, isto cada qual terá a sua, é de que hoje em dia este ateísmo está muito menos vocal, e o que há cada vez mais é, sim, um interesse das novas gerações pela espiritualidade, não necessariamente pela prática religiosa. Maria Antónia diz isso, eu concordo consigo, mas sim, esta nova geração é uma geração que já não associa a espiritualidade à estupidez. Eu acho que essa é uma grande diferença desta nova geração. No entanto, depois tem muitos riscos, não é? Ou seja, dado que é uma espiritualidade que não quer seguir autoridades nem religiões organizadas, não é? Depois tem imensos riscos, não é? É um bocadinho a religião do faça a vossa mesma, é um bocadinho a perspectiva que eu tenho hoje em dia. Sim, as pessoas estão a ficar menos materialistas, mas muito mais abertas à espiritualidade do faça a você mesmo, não é? Isso também não é a solução, claro. É daí, se calhar, o E crescimento tão grande do fenómeno peregrinação. Eu fico Sim, impressionado, agora verdade. desde que recebi outro dia os números, por exemplo, da quantidade de credenciais que são emitidas em Lisboa para Fátima, para Santiago, terá esta busca do diálogo da consciência consigo próprio, não é? Que é muito o que se Sim, procura numa peregrinação. Não é? E, portanto, a, a sede de espiritualidade está gravada, não é? Isto é um facto, não é? Mas, mas também, eu acho que aí, agora aqui falando com o padre, não é? Que acho que também depois o grande desafio para a igreja é como é que esta sede de espiritualidade depois é acompanhada. Porque sim. o problema muitas vezes é a falta de acompanhamento, ou a igreja deixa de dar uma resposta eh, eficaz a esta sede espiritual. Mas o Gonçalo ia também dizer qualquer coisa, peço desculpa. não, eu só ia dizer que o que me vem à cabeça com este comentário é aquela citação de Santo Agostinho, não é? Porque nos criaste para vós e o nosso coração não repousa enquanto não descansar em vós. Portanto, é o que o coração humano mais quer, não é? A Deus. E se não encontra o caminho certo, procura num errado, mas procura, não é? Mas procura. Hum, E eu e juntaria ainda ao portanto, seguinte: nós há bocadinho dizíamos que mentir, por exemplo, é algo que é uma violência em relação à nossa natureza, não é? Começámos há pouco com esta questão do diálogo, falávamos sobre isso, não é? Mentir é algo que violenta quem nós somos, não é? E de alguma forma isso é porquê? Porque somos animais racionais, como dizia Aristóteles, não é? E a razão tem que operar de forma íntegra, não é? Depois também há o lado moral disso e o lado espiritual, ou seja, pois o próprio ser humano também para ele é uma violência atravessar uma existência inteira, ou seja, a pessoa tem uma vida longa, uma vida longa, uma vida curta, não é? Também é uma violência para quem nós somos atravessar esta vida sem adorar a Deus, porque faz parte da essência de criatura, criada por Deus, faz parte da nossa felicidade e realização, que nós adoremos a Deus, e não é, claro, a um Deus que nós inventamos, não é? Isto só funcionará quando adorarmos o verdadeiro Deus, não é? E, portanto, também esta componente é muito importante para a nossa vida, para o nosso sentido da nossa vida, não é? Que é, só estamos completos, não como dizias, Gonçalo, a citar Santo Agostinho, certo? Não? Santo Agostinho, Santo Que, Agostinho, sim, que nas nós, Confissões. que a adoração completa-nos, não é? Realiza-nos, porque foi assim que Deus nos criou, não é? Não é de espantar, não é? Que a criatura procura o Criador, porque a criatura foi feita pelo Criador, não é? Portanto, não é nada de estranho nisso, não é?
Muito bem, já vamos com 1h36 e agradeço mais uma vez ao Bernardo, ao Gonçalo, também ao Gonçalo Pérez, que hoje teve um problema na internet, Obrigado, também estou aqui na organização. Muito obrigado. Está por aí a acompanhar, mas achámos melhor que está considerado a internet fraco. E encontramos-nos para a próxima aula, então, na próxima quinta-feira. E terminávamos então com a oração confiando na Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Final de mais um episódio do Café Ciência e Fé, esperemos que tenham gostado. E lembro que se a relação da ciência com a fé é um tema que vos interessa, não se esqueçam de subscrever, pôr gosto e partilhar. Tudo isto são formas de nos ajudarem a continuar e a divulgar este programa. Podem-nos deixar o vosso feedback através de comentários ou dos canais habituais, e o Café Ciência e Fé volta em breve com novos temas, sempre a mostrar a harmonia entre a fé e a razão. Até lá, fiquem bem.